Fala pessoal, beleza? Meu nome é Davidson Almeida, você está no meu canal e eu quero te mostrar hoje algo que aconteceu e vamos falar sobre algo que você precisa entender. O que aconteceu é triste, mas é hilário. Gostei? Não. Mas é interessante como as pessoas se comportam em relação a isso. Aconteceu hoje do Lula dar um esculacho na Nízia Trindade, que é a sua ministra da Saúde. Péssima, né? A socióloga ministra, ela não é nem médica, mas está na frente da saúde, lamentavelmente, né? E é uma incompetente, é uma grande, uma belíssima, totalmente incompetente. Mas é legal quando um cara dá um esculacho na mulher? Não, claro que não, a gente odeia isso, né? E o Lula, ele não odeia isso, ele sempre faz isso. A esquerda sempre faz isso. E querem falar mal aí de algumas pessoas. Mas o interessante é como a esquerda vai repercutir nas coisas, né? E você precisa entender esse ponto aqui. Então, antes da gente começar, se inscreve aí no canal, dá um joinha aqui nesse vídeo, comenta aí, para ele ganhar uma relevância. Vamos lá? Então, olha só como a CNN passou a notícia. A gente começa, claro, com bastidores da reunião ministerial de hoje. A primeira-dama, Janja da Silva, acolheu o choro da ministra Nízia Trindade depois de uma bronca do presidente Lula na reunião ministerial. Confirmaram a mim 3 fontes que participaram do encontro. Janja foi acompanhada pelas demais ministras mulheres. Segundo revelou a minha parceira, a âncora do Bastidores, Tainá Falcão, Lula fez uma cobrança pública à Nízia sobre a sua atuação à frente da pasta da saúde. Além de uma ação contra a dengue, o presidente também cobrou a ministra pela morte dos Yanomami, pela polêmica resolução do aborto, pela crise nos hospitais federais no Rio de Janeiro e pelo relacionamento complicado com o Congresso. Nízia reconheceu que tem dificuldades com o Centrão, disse que não sabia da nota técnica do aborto, explicou que a morte dos Yanomami era subnotificada no governo Bolsonaro e que pretendia fazer mudanças no gabinete por causa da crise no Rio de Janeiro. Olha só, gente, fica só de olho. Cara, como ela é fofinha, né? Explicando o que aconteceu ali do esculacho que o Lula deu na Nízia, né? Humilhou ela saiu chorando. E olha como a repórter é fofinha explicando, né? Imagina se fosse com o Bolsonaro. Se fosse o Bolsonaro que deu uma cobrada numa ministra e ela saiu chorando. Imagina a Terceira Guerra Mundial acontecendo. Imagina como essa mulher estaria falando do Bolsonaro. Mas não, tá falando aí com muita fofurinha, né? Não, o Lula deu uma cobradinha nela, tal, e aí cobrou ela sobre as questões, não sei o quê, e ela foi explicando, né? É muito fofo ela. Lula, então, retoma a palavra e diz que ela, Nízia, tem o apoio dele para tirar e manter secretário. Claro, porque ele é o papai Lula, ele é bonzinho. Não, tô dando esculacho, mas você tem meu apoio. E para corrigir o rumo, mas que tinha que melhorar sua relação com o Congresso. É neste momento em que Nízia chora e é acolhida por Janja. A ministra falou sobre a sua condição de mulher e que não estava disposta a falar grosso. Segundo as pessoas com as quais eu conversei, foi um momento muito emocionante da reunião. Nízia e Janja têm feito agendas conjuntas e ficaram amigas. Elas têm uma relação hoje de comadres. Relação de comadres. Contaram pessoas próximas à ministra. A primeira-dama tem muita preocupação com a representatividade das mulheres hoje no ministério. E isso, olha só, relação de comadres, né? A primeira-dama tem preocupações com a representatividade das mulheres. Olha a preocupação. Ano passado já rodou a que estava à frente do esporte, do turismo e da Caixa. Já rodaram, homens foram colocados no lugar e ela tá super preocupada. Imagina se ela não tivesse, ainda bem que a Janja tá preocupada com essa representatividade, né? O Lula também. O Lula, ele gosta de ter mulheres lá porque ele gosta, a gente sabe, se ele gosta de esculacho. Ele gosta de esculachar a mulher. Isso que o Lula gosta, olha só. Esse homem é um dos maiores exemplos de dignidade. Na comissão da CPI, o esculacho que ele deu naquela médica japonesa que não sabia o que estava falando, deve ter enchido o povo da Bahia de orgulho. E eu tenho certeza, Otto,
que você outra vez vai receber do povo da Bahia a consagração para continuar honrando a Bahia no Senado Federal. Olha aí, não, ele deu um esculacho na médica lá. A Bahia deve estar orgulhosa do esculacho que ele deu na médica. Claro, olha só, ele tá falando que a Bahia gosta, ele tá dizendo que a Bahia gosta quando o homem esculacha a mulher. A Bahia ficou muito orgulhosa porque ele deu um esculacho naquela médica japonesa. Quem assistiu a CPI do circo, foi batizado assim, viu a palhaçada que foi. Como eles calaram mulheres, como eles mandaram mulheres literalmente calarem a boca. O Lula gosta disso, o Lula gosta disso. A minha pergunta é que, claro, você deve também ter essa questão, cadê essas mulheres aí que dizem que são as defensoras das mulheres? Cadê essas mulheres que acusaram tanto o Bolsonaro de machismo? Se fosse o Bolsonaro agora que fez isso, imagina um vídeo desse do Bolsonaro falando para alguém, sobre alguém esculachou a mulher, e o Bolsonaro falasse assim, mas esse cara fez algum trabalho maravilhoso, né? O estado dele lá, Bahia, Nordeste, Minas, qualquer lugar lá, deve estar muito orgulhoso porque ele esculachou a mulher. Imagina como essas dragoas iam estar pegando fogo. Imagina como essas mulheres iam estar na guerra agora. Certinha pra guerra, que tudo canhão. Imagina. Eles gostam, na verdade eles sabem que o Lula é assim. E elas fazem vista grossa. Agora, tem muita gente já falando que a Miriam Leitão já está fazendo a matéria, né? A matéria da Miriam Leitão vai ser essa aqui. Em união ministerial, Lula faz ministra da Saúde chorar. Entenda os benefícios do machismo e do assédio moral. Vocês acham que isso está difícil acontecer? Não está difícil acontecer, não. Na verdade, eu não me assustaria se saísse uma matéria dessa. Agora, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Eu vejo muita gente da direita falando assim, a esquerda é hipócrita. A hipocrisia da esquerda. Esqueçam isso, por favor. Esqueçam isso. Não existe hipocrisia da esquerda. Existe hipocrisia quando pessoas... O que é hipocrisia? Hipocrisia é eu dizer para você fazer algo que eu não faço. Mas só pessoas que têm um nível leve de moral para fazer isso. A esquerda não tem moral. Não existe hipocrisia. Eles têm esse padrão mesmo. É assim que a esquerda funciona. Literalmente assim. Duplo pensar. Essa ideia de falar que duas coisas completamente diferentes estão certas. Ou duas coisas estão erradas ao mesmo tempo. Eles conseguem fazer isso. Então, por isso que é normal dizer que o Bolsonaro é machista, ainda que ele não seja, e dizer que o Lula não é machista, quando está claro que ele é. Entende? Não é hipocrisia, é preciso entender isso para você aprender a conversar com as pessoas. Não adianta você ficar falando assim pro seu amiguinho petista, olha aqui o que o Lula fez, hipocrisia da esquerda, esquece isso. Entenda que é falta de moral. A esquerda é amoral. Se você não entender isso, você não consegue nem debater com eles, nem enfrentar eles, nada disso. Nem mostrar para alguém como eles são ruins. Então esquece isso. O Lula é um machista, o Lula é um cara, é um porco. Ele é um porco. E essa mulherada toda vai passar pano pra ele porque elas não têm moral. Não existe moral. Esquerda é assim. É dessa forma que eles pensam. Você tem que entender isso para você compreender o que é esquerda, entender a necessidade de combatê-los e como combatê-los. Certo? Aguardemos então as cenas dos próximos capítulos, né? O que a mídia mais vai falar, o que a Miriam Leitão vai falar. E, claro, sabemos que ninguém vai falar mal do Lully. Porque o Lully é lindo. Se inscreve nesse canal se você não é inscrito, me ajuda aí. Compartilha esse vídeo, deixa um comentário pra mim. Até um próximo vídeo, que Deus abençoe sua vida.